Fala galera, tudo bom? Tio Uli na área, hoje dia 6 de março de 2019. Vamos fazer um conteúdo aqui sobre dividendos, payout e dividend yield, tá? O que a gente vai falar nesse conteúdo? A gente vai mostrar simplesmente a o payout de algumas empresas. Vamos ver aqui, empresas estão pagando acima de 100% do seu lucro em forma de dividendos, o que é uma coisa que eu não considero sustentável, ou que de alguma forma pode estar enganando aí as pessoas menos experientes a achar que a empresa ela oferece um dividend yield maior do que na verdade ela oferece. E isso aí pode causar um tipo de compra por um motivo que na verdade não existe, tá? Vamos excluir aqui todo mundo que teve liquidez abaixo de R$ 200 mil ou que não tem liquidez suficiente para a gente fazer o estudo, porque aí perde um pouco o sentido. Olha aqui, ó, tem muita empresa com emissão de dívida aqui e tal. São muitos dados mesmo, mais de 1.900 ativos com dados diferentes. É claro que quem usa a economática tem uma vantagem muito grande em relação a isso, justamente porque consegue processar mais rápido essas informações de uma maneira mais simples, né? Lembrando que o pessoal do grupo do Close Friends 1, 2, 3 e 4 e dos mentorados também recebe essa planilha junto, né? Isso é uma vantagem. Então eu vou botar aqui o que é o payout, gente. Payout é o dividendo por ação em relação ao lucro por ação nesse mesmo período. Porque normalmente o dividendo ele é uma derivada do lucro, ou seja, se a empresa ela tem um lucro positivo, é provável que ela possa pagar um dividendo. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Nos estatutos das empresas, a gente costuma ver que também que o dividendo ele é uma função do lucro. E aqui a gente só vai botar as empresas numa ordem crescente, tá? Ou seja, payout, quanto maior o payout for, mais em cima nessa lista esse papel estará. A gente vai tirar aqui, é claro, todas as empresas, os ativos que não apresentam essa informação, porque não faz muito sentido, né? Então, ó, Klabin. Klabin apresentou um dividendo de 18 centavos e teve um lucro por ação nos últimos 12 meses de 3 centavos. Ou seja, ela está pagando 676% do seu resultado em forma de dividendo. Será que isso é sustentável? Aí a gente tem que ir lá no balanço da empresa. Vou fazer aqui rapidinho, só para a gente não perder de perspectiva o que é isso na prática. Vou botar aqui, ó, KLBN 4. Vamos botar 4 aqui, né? E a gente consegue ver que a Klabin ela tem um ativo total de 30 bilhões de reais, um ativo circulante de 10,8 bilhões de reais, ela tem um caixa combinado entre caixas e equivalências financeiras e aplicações por volta de 7 bilhões de reais. E a gente vai pegar agora o endividamento dela, vai subtrair desse valor. Empréstimos de curto prazo que ela tem é de 1,975 bilhões, ou seja, estamos falando de 5 bilhões de caixa líquido aí. No curto prazo, quando a gente pega o total de empréstimos e financiamentos de longo prazo, a gente vê que ela tem um endividamento de 17,5 bilhões de reais, ou seja, ela tem um endividamento líquido de 12,5 bilhões de reais, e a gente vai ter que comparar isso agora com o valor do seu patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido consolidado da empresa é de 6,5 bilhões de reais, ou seja, ela tem R$ 2 de dívida para cada um de patrimônio. Eu não acho isso uma coisa positiva, tá? Claro que cada setor tem a sua própria estrutura diferenciada, mas isso aí pode ser pago através de um EBIT de quase 3 bilhões de reais, ou seja, a geração de caixa dela
operacional é um quarto da dívida, ou seja, em 4 anos ela pode zerar isso, mas ela teve um resultado financeiro, e aqui que está o problema, né, de 3 bilhões de reais negativo. Isso aí, com certeza, faz parte de uma otimização fiscal da dívida dela, ou seja, quanto menos lucro líquido ela tiver, menos imposto de renda ela vai ter. Vocês podem ver aqui através desse número. Deixa eu ver se fica mais claro aqui, ó. Tô com medo de alguém não estar pegando isso aí no YouTube. Então a gente está falando disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela teve um lucro operacional, que é o EBIT, né, lucro antes dos juros e impostos, EBIT, de 2,983 bilhões. Aí ela teve um resultado financeiro de 3 bilhões e 52 negativo. Por quê? Porque ela teve uma receita financeira de 652 milhões, mas pagou uma despesa financeira de 3,7 bilhões de reais. Ou seja, ela teve um lucro antes do imposto de renda negativo em menos 70 milhões quase. Isso aí fez com que ela pagasse menos imposto de renda. E o lucro das operações continuadas dela foi aí de 186 milhões de reais. Vamos ver quanto que ela gerou de caixa nas operações? Ela gerou 2,8 bilhões de reais de caixa. Gerou também 1,6 bilhões de reais de depreciação e amortização, que é o quê? Coisa que diminui o lucro contábil dela, mas não significa desembolso de caixa. Então, quando a gente pega lá o EBIT de 3 bilhões, mais depreciações e amortizações na casa de 1,6 bilhões de reais, significa que o EBITDA dela, ou seja, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, foi de 4,6 bilhões de reais. Quando a gente compara com aquela dívida líquida lá de 12 bilhões, isso aí diminui para 3 vezes. A gente tem que ver o setor, o histórico do setor, se isso representa muito ou pouco, tá? Eu, particularmente, não gosto de empresa endividada, porque isso aí é um tipo de fragilidade que a empresa tem. Então, só aí eu já tiraria a Klabin da minha lista. Por isso que eu nunca tive Klabin. E aí a gente vê aqui, ó, dividendos pagos. Ela pagou 849 milhões de reais de dividendos. O que significa isso? Ela gerou 4,6 bilhões de reais de caixa. Ela pagou 849 milhões de dividendos. Ou seja, quando a gente olha para o payout aqui no lucro líquido, essa é uma informação insuficiente quando a gente olha para um período só. No longo prazo, a Klabin ela não consegue pagar dividendos acima de 100% do lucro, consolidados e agregados, por muito tempo. Por quê? A geração de caixa ela tende a se alinhar com o lucro contábil no longo prazo, tá? E a empresa, por mais que ela deprecie, que não gere um desencaixe, a depreciação, ela vai ter que repor aquele maquinário industrial com o tempo, tá? Vamos voltar aqui. BR Properties, 479% de payout em relação ao lucro. Eu desconfio que ela tenha vendido um prédio, é uma empresa de construção de imóveis, né? Então ela pode ter vendido um prédio que estava com um valor contábil baixo, quando foi atualizar aquilo pelo valor de mercado, gerou um lucro maior ainda, e ela distribuiu todo aquele valor daquele prédio, ou grande parte daquele valor, em forma de dividendo. Aquela operação ela vai se repetir durante muitos exercícios? Não. Então a gente já entra aqui nessa história também. E aqui a gente olha Time for Fun, BB Seguridade, Cielo, Arezzo, Duratex. Todas essas empresas aqui, elas estão liberando mais caixa do que na verdade elas podem, na opinião do Tio Uli, tá? E aí quando a gente chega aqui na casa dos 110 para baixo, aí a gente já pode trabalhar de outras formas, fica mais sustentável. Ó, o Itaú Unibanco aqui, ó, teve um payout de 95,29% do seu lucro. Entenderam? A Itaúsa aqui, ó, 91,58% do seu lucro. E vamos ver quanto é que isso acabou gerando de dividend yield. Por quê? O dividend yield
já é um comparativo entre o dividendo pago por ação sobre a cotação. Aqui, ó. E aí, quando a gente pega o dividend yield e a gente põe em ordem decrescente, do menor para o maior, a gente tem que olhar assim, Transmissão Paulista. Será que ela consegue manter esse payout de 110% para manter esse dividend yield de 15%? Tenho minhas dúvidas. Será que a Cielo consegue manter esse payout de 136% para manter esse dividend yield de 15%? Tenho minhas dúvidas. Cristal teve um payout de 70% e dividend yield de 12%. Isso aí é factível. QGEP, dividend yield de 11% e um payout de 81%. É sustentável? Eu acho que sim. Então, galera, essa é a pegadinha que a gente tem que ter. Certeza que a gente não está caindo, tá bom? Fico por aqui. Esse foi um conteúdo breve, mas muito esclarecedor sobre dividendo por ação, lucro por ação, payout e dividend yield. Eu vou mandar essa planilha aqui para os grupos dos mentorados e do Close Friends. Se você ainda não faz parte desse grupo, eu pretendo reabrir eles em abril, tá? É só isso. Beijo grande e fique de olho nessas pegadinhas que o mercado pode aprontar para cima de você.